Olá, engenheiro Ítalo Rebouças falando aqui. Hoje eu vou falar um pouco sobre treliças, mais especificamente sobre o apoio das treliças. É um tema simples, fácil de entender, mas muitas vezes ignorado por alguns e acaba, se feito da forma errada, produzindo resultados errados na sua análise. Aqui nós temos uma treliça biapoiada, certo? Em geral, hoje em dia, quando se vai realizar o projeto de uma estrutura completa, de um galpão, se modela não apenas a treliça isolada, né? O costume é se modelar hoje com a facilidade de softwares 3D, se modelar toda a estrutura e verificar o comportamento dela de forma completa. E aí essa parte de apoio da treliça não seria importante. Porém, muitas vezes é necessário fazer um pré-dimensionamento, ou muitas vezes o engenheiro é contratado para calcular apenas a cobertura, e aí ele não precisa modelar, ele até pode, mas ele não precisa modelar toda a estrutura, aquela estrutura que não será ele que irá projetar. E nesse caso é necessário prestar atenção em como se considerar os apoios dessa treliça, certo? Então aqui, como eu disse, eu tenho uma treliça biapoiada, uma tesoura, sujeita a um carregamento gravitacional, então eu não vou considerar todas as possibilidades de carregamento, eu quero observar somente a questão do apoio. E aí essa treliça tem 10 metros, dividido em 10 elementos de banzo de 1 metro, e podemos observar um carregamento para baixo de 3 kN por metro, certo? Aplicado. Eu vou calcular esta treliça e observar o que acontece dessa forma que eu modelei. Observe que os dois apoios são iguais, eles são apoios de segundo gênero, ou seja, eles impedem o movimento tanto vertical quanto horizontal. Então, eu modelei aqui no F-Tool, certo? O F-Tool resolve facilmente esse problema e vamos observar os resultados. Aqui nós temos o seguinte diagrama, né, de esforços normais, e eu já encontro uma coisa um pouco estranha neste resultado. Mas antes de analisar ele, vamos analisar qual seria o resultado teórico para as cargas nos bandos, né? Vou abrir aqui a calculadora. Só um instantezinho para abrir a calculadora aqui. Nós temos um carregamento de 3 kN por metro quadrado, um vão de 10 metros, certo? Então, o nosso momento de fletor no meio seria 3 vezes 10 ao quadrado sobre 8, correto? Nesse caso, a treliça ela tem uma altura no meio de 1 metro. Então, se nós dividirmos isso por 1 metro, nós encontramos uma força no banzo superior de 37,5 kN, muito parecido com o resultado obtido de 37,7. Tem uma pequena diferença, pois o banzo superior comprimido ele não está bem na horizontal, né? Então tem uma pequena diferençazinha, mas nada demais. Porém, quando nós olhamos o banzo inferior, nós vemos que ele está dando 12,7 kN de tração. Tudo bem que tem uma pequena força aqui na diagonal que altera, mas não explicaria isso. Então, por que ele está dando uma tração tão baixa no banzo inferior? E aí, quando nós olhamos na extremidade, em que nós esperávamos uma tração nula, pois o momento fletor é nulo, nós temos uma compressão de 27,1 kN. Então, bastante inesperado, né? Para quem calcula utilizando os métodos clássicos que a treliça, que o banzo inferior esteja dando compressão para cargas gravitacionais embaixo. E isso ocorre porque nós observamos que essa compressão está vindo do apoio. O apoio está gerando uma compressão de 27 kN no banzo inferior. E esse resultado, nós vamos ver, não é coerente com a maior parte das situações práticas. Para isso, eu modelei uma outra treliça
Da mesma forma, exatamente igual, as mesmas seções de banzo e diagonal, tudo igual, as mesmas dimensões, porém agora eu liberei o movimento horizontal. Então eu coloquei um apoio de primeiro gênero aqui, ou seja, um apoio que impede o movimento vertical, mas permite o movimento horizontal. E agora, ó, quando nós calculamos, nós observamos o mesmo resultado no banzo superior, coerente, e o banzo inferior também bastante coerente, a tração de 40, é um pouco maior porque ela está absorvendo um pouco dessa compressão da diagonal, mas nada que altere significantemente o resultado, certo? E nós observamos aqui, ó, que a tração nula, aqui onde o momento fletor é nulo, então o resultado bem mais coerente. E aí nós observamos que este apoio, por ser de primeiro gênero, não está gerando uma compressão nesta treliça. Observando a deformada, nós vemos que o banzo inferior, por estar tracionado, gera uma tendência de afastamento. E essa tendência de afastamento, que quando impedido pelo apoio de primeiro gênero, gera a compressão. Mas aí a questão que está. Num caso real, em que essa treliça esteja apoiada numa coluna, ela vai se comportar mais próximo a esta segunda treliça do meio, ou esta primeira. E para isso eu criei uma terceira treliça em que realmente ela está apoiada. Observa aqui que ela não está engastada na coluna, ela está apenas apoiada. Então aqui nós temos uma treliça de 10 metros e eu considerei uma coluna de 5 metros de altura. Essa coluna de concreto tem uma seção bem razoável de 50 por 50. Então eu coloquei uma seção razoável para que fique claro que a questão não é a falta de rigidez da coluna, a falta de inércia da coluna. Certo? Aqui eu não estou considerando efeito de fluência do concreto, estou considerando somente a deformação imediata, certo? Mas vamos ver então se esse resultado aqui se aproxima mais, se essa coluna, esse apoio da coluna se aproxima mais de um apoio do primeiro gênero ou de um apoio do segundo gênero. E nós observamos, quando calculamos ela, obtemos o diagrama do momento fletor, que ela se aproxima muito mais do apoio de primeiro gênero do que de segundo, certo? Do apoio livre do que do apoio fixo. Em vez de 40, nós obtemos 38,1. Por quê? Porque a coluna ela gera um pouco de compressão. Ela gera 1,9, mas é um valor muito inferior aos 27,1. E nós observamos isso na deformada. Quando a treliça tende a abrir, a coluna, por estar engastada nas bases, considerando ela engastada, ela gera uma reação. Mas mesmo uma coluna de 5 metros, com a seção de 50 por 50, ela não gera uma compressão nem perto do valor que seria obtido com um apoio rígido. Ou seja, ela não se aproxima de um apoio rígido. Nós podemos comparar também as deformadas. Né? Considerando realmente o apoio na coluna, nós temos 6,3 milímetros de flecha, enquanto que com apoio de primeiro gênero 6,41, muito parecido, e com apoio de segundo gênero 4,76, ou seja, totalmente irreal. Então nós observamos que este modelo, aqui nós precisamos considerar um apoio de segundo gênero, porque senão a treliça ela se desloca horizontalmente, ela não estrutura, ela é um mecanismo. Então a gente precisa fixar em um ponto, mas no outro a gente não pode fixar na horizontal, a não ser que seja uma coluna muito, muito rígida, muito curta, uma seção muito grande, para que isso ocorra, certo? Então vejamos que esse resultado ele é a favor da segurança. O nosso resultado, a tração ela é um pouco maior, 40, e a nossa flecha também é um pouco maior. Então, além de ser um resultado mais coerente com o real, este é um resultado a favor de segurança. Esse é um resultado totalmente diferente do real e contra a segurança, certo?
12,7 com relação a 40, a 38,1. A gente poderia se aproximar de um apoio rígido se essa coluna ela tivesse uma rigidez muito, muito alta. Então eu vou aqui, eu vou retirar esses apoios e vamos ver se a gente considerar essa coluna, por exemplo, tendo 1 metro ao invés de 5. Né? Vamos ver ainda assim. Uma coluna de 50 por 50 de concreto armado. Com apenas 1 metro, né? Nesse caso, sim, a compressão ela se aproxima razoavelmente do apoio fixo. Mas porque nós estamos tratando de uma coluna com a rigidez que não é razoável para um caso real. Não? Uma coluna de 1 metro com seção de 50 centímetros. É quase um cubo. Então, na prática, as colunas elas não têm uma rigidez suficiente para funcionar como um apoio de primeiro gênero, para impedir o movimento horizontal. Nesse caso aqui, nós observamos que o movimento horizontal ele é praticamente inexistente. Porém, não é um caso, eu quis apenas mostrar que este resultado ele depende da rigidez da coluna. Mas num caso real, este modelo ele é bem mais próximo, bem mais fidedigno, além de dar resultados conservadores. Então, se vai calcular apenas a cobertura, vai considerá-la sobre apoios, não vai modelar o resto da estrutura, tenha muito cuidado, sempre modele ela desta forma, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curta, compartilhe e comente aí alguma sugestão de algum tema que tenha deixado na dúvida. E assim que possível eu responderei.